Olá, tudo bem? A Prof está aqui para mais um Radar da Redação. Para aqueles que não assistiram esta aula, não foi todo mundo que conseguiu assistir, não foram todas as turmas que conseguiram assistir, então a Prof está gravando aqui para vocês, tá bom? Sei também que é um assunto que já apareceu no PSS do EPG há alguns anos, mas não apareceu nas outras bancas da região ainda e também não no Enem. E, enfim, resolvi, preparar essa aula aí para que vocês possam ampliar a leitura acerca desse assunto, tá? Então, o tema é os impactos das apostas, né, online, ou seja, das bets na sociedade brasileira. A ideia aqui não é falar somente das bets, né? E as apostas, mas é tentar entender por que que a sociedade hoje, parte da sociedade hoje, se deixa levar e se deixa enganar nessa questão, né? Então, trouxe duas pessoas aqui pertinentes que foram na contramão nesse período da Copa, que é o Danilo, que é o jogador brasileiro, que ele foi contra as bets, não aceitou nenhum contrato de publicidade em relação a isso, e também o MAP. Então, eles não apoiavam isso, independentemente da quantidade de dinheiro que eles poderiam ganhar, né? E foram na contramão, como a gente sabe, grande parte dos jogadores e que são aí influências para a geração atual, para a próxima geração, é, eles aceitaram, né, vários contratos, faziam publicidade acerca desse assunto. Coloquei ali palavras têm poder, escolhas têm consequências. Então, quando a gente fala sobre palavras têm poder, qual é talvez o papel desses atletas, dos influenciadores, nessa questão, tá? Então, a gente sabe que sempre o radar da redação é baseado em notícias, e algumas das notícias que nós tivemos, a gente teve inúmeras notícias acerca desse assunto, principalmente porque vivemos a Copa do Mundo e, enfim, né, vocês devem estar bem inteirados nesse quesito sobre a questão da Copa, talvez ali, né, mudar um pouco o seu propósito, a transmissão da Copa em si, é, utilizar muito dessa publicidade e tudo mais. Então, as bets são apenas uma forma não é, as bets são apenas uma forma de entretenimento ou um problema da saúde pública e econômico. É algo que nós devemos pensar. O que que vocês acham? É uma pergunta de provocação para esse começo. Você, como candidato a fazer vestibular, precisa saber fazer leitura da sociedade que se vive. Então, o que você acha? As bets são apenas uma forma de entretenimento? Não, prof, não. É aqui um sintoma, né, de problema da saúde pública e econômico, porque já envolve saúde, enfim, né, a gente tem N fatores aqui que são afetados devido ao vício em jogos online, e em especial aqui as bets, tá? Então, é uma pergunta aí para que você possa inferir sobre o assunto. A primeira notícia que eu trago é da Agência Brasil aqui. É, as bets agravam o endividamento das famílias brasileiras. Então, um dos efeitos, né, eu diria que talvez nem do vício. Se fosse eu jogando, eu já ia perder na primeira, né? Então, a ideia aqui são os efeitos, né? Então, o Instituto Brasileiro de Jogo responsável diz que a avaliação é alarmista. Então, muitos brasileiros estão endividados, com as promessas de ganhar dinheiro fácil, né? Essa é a questão. Então, aqui tem algumas informações interessantes. De janeiro de 2023 a março de 2026, a inadimplência do consumidor causada pelas bets retirou 143 bilhões do comércio varejista. O montante equivale ao volume de vendas nos períodos de Natal de 2024 e 2025. É muita gente endividada, muita gente que não vai mais ter o poder de compra, porque o nome fica restrito, né? E, e além disso, existem os outros efeitos dentro da família, tá? Então, aqui tem algumas informações que vocês podem ver. Foi aqui uma notícia da Agência Brasil. E também temos o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Eu trouxe só um recorte, mas tem um dossiê.
falando sobre a saúde dos brasileiros em jogo, e é um jogo de palavras, né? Porque é com relação ao vício, às bets, os jogos online, apostas online, e é um dossiê que não tem tantas páginas, ele está no nosso Drive, é um dossiê que vale muito a pena ler. E ele vai falar um pouquinho sobre esse estudo com relação à saúde, né? Então, análise político-econômica da regulamentação de apostas online e seus impactos para a saúde da população brasileira. Então, aqui também vai falar, a gente viu ali que tem a questão dos impactos, dos efeitos econômicos com relação ao endividamento, e isso vai respingar né, numa visão global na nossa sociedade, não é só na vida daquela família que está endividada, porventura está endividada, mas nós temos a questão também do efeito com relação à saúde. Então, com base em evidências econômicas, ó, e epidemiológicas, além de informações inéditas obtidas junto ao governo brasileiro, o dossiê, o qual já está disponível na plataforma, demonstra como o crescimento acelerado das plataformas de apostas já produz impactos significativos, aumento do endividamento das famílias, maior ocorrência de transtorno do jogo, agravamento de quadros de sofrimento mental e danos multifacetados de alto custo para a sociedade. Então, é um pouquinho aqui do que você vai encontrar nesse dossiê. Maravilhoso, vale muito a pena fazer a leitura dele. Ele não é tão extenso assim, tá? Aqui eu deixei um recorte no comecinho dele, né? O dossiê é uma iniciativa do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, que é o IEPS, né? Aqui que está no começo aqui, tá o logo, tá? Então vale muito a pena fazer a leitura e lembrar que também nós temos essa relação, o endividamento acaba levando a questão de saúde também, tá? Então, vamos colocar aqui, bom, já está disponível para vocês, tá? Eu vou deixar aqui para vocês um RCVCD, que é para a gente analisar. Claro que vocês podem ter outras opiniões, eu só deixei algumas, né? Mas lembrando que RCVCD é muito interessante fazer antes de você começar a escrever tua redação. É aquele momento de organizar as tuas ideias. Então, responsável pelo problema do tema, quais são as causas, quais são as vítimas, quem são as vítimas, é, quem são as vítimas, aqui o tema sempre vai trazer, né? Quais são os efeitos, as consequências e qual direito relacionado. Isso vale muito a pena você organizar essas ideias aí no começo, antes de começar o teu rascunho, para poder organizar mesmo as ideias, tá? Trouxe alguns dos responsáveis sobre esse assunto: Estado, plataformas de apostas, influenciadores digitais, clubes esportivos, os próprios usuários. São alguns, vocês podem linkar e pensar em outros, né? Causas, publicidade massiva, que foi a questão aqui com relação à Copa. Também existe a promessa de enriquecimento, facilidade de acesso, algoritmos que estimulam muito aqui, né, a permanência em jogos, baixa educação financeira, influência de atletas e influenciadores. Então, são algumas das causas, como eu disse, que me vieram à cabeça e vocês podem pensar em outras também. As vítimas, aqui eu trago principalmente jovens, né, que ainda acabam se endividando, mas a gente sabe que o vício em bets, ele atinge todas as classes e todas as faixas etárias. Então, as famílias são vítimas, às vezes é o pai que é viciado em jogos, em apostas. A população, num todo, se torna vulnerável nesse sentido. Pequenos comerciantes e trabalhadores. Consequências inúmeras, né? Endividamento, compulsão, ansiedade, depressão, conflitos familiares, redução do consumo, evasão escolar, queda da produtividade. E aqui entra a questão da saúde, a ludopatia, né, que bem sabemos que é o vício em jogos. Então, ludopatia hoje é considerado uma doença, né, para os viciados em jogos. Nós temos a questão da saúde, como eu disse, dignidade, proteção do consumidor e equilíbrio financeiro. Então, são algumas dos direitos relacionados aqui, né? Desenvolvimento humano, enfim. Aqui você pode pensar, né, em várias questões. Repertórios. Repertórios, eu vou trazer o Bill Churran com a Sociedade do Cansaço,
prof, mas como que você vai conectar isso, né? Então, eu trouxe a Sociedade do Cansaço porque nesta obra, a qual também está aqui na plataforma, o PDF dela, o Han explica que o indivíduo contemporâneo vive sob uma lógica permanente de desempenho. Então, precisa estar desempenhando sempre. Então, as bets transformam o lazer em produtividade. E é uma produtividade financeira. Então, ela é um prato cheio para essa geração que é, precisa estar produzindo o tempo todo, né? Que tem aí essa lógica permanente do desempenho. Então, o sujeito nunca descansa, pois está sempre tentando ganhar mais. E aí, eu já ouvi isso, inclusive, de pessoas, né? Nossa, eu vou estar jogando e ainda vou estar ganhando dinheiro, vou estar fazendo uma coisa que eu gosto e ainda vou estar ganhando dinheiro. Então, essa lógica permanente do desempenho. Como que vocês poderiam fazer uma aplicação? As plataformas exploram a lógica do desempenho contínuo, fazendo com que o lazer deixe de ser descanso para tornar-se uma busca incessante por lucro. O lazer de assistir um futebol na Copa era bombardeado, né, por essa lógica do desempenho contínuo, transformando esse momento de lazer e de descanso, talvez uma busca incessante por lucro, tá? Então, é como eu vejo a aplicação aqui da Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han, tá? Vou trazer o Aldous Huxley, que muitos de vocês gostam, com Admirável Mundo Novo, que é uma obra dele, que vai falar um pouquinho, né, sobre a questão do prazer. Então, eu coloquei aqui, em Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley anteviu uma era em que os grilhões não seriam de ferro. Que é isso, prof, né? Mas de prazer. Em que os cárceres não teriam muros, mas distrações. E em que os próprios prisioneiros amariam sua servidão. Não somos controlados pela força, somos controlados pelo prazer. Então, em Admirável Mundo Novo, ele vai falar sobre isso. Como que a gente pode relacionar com as bets, né? As bets exemplificam esse mecanismo. Então, elas são o próprio exemplo, né, desse conceito dele. Então, Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, evidencia que formas sutis de prazer podem ser utilizadas como instrumentos de controle social. Então, não, eu só estou assistindo aqui, né? A Copa não está me afetando, mas a ideia é que são formas sutis que podem sim ser utilizadas como ferramenta, como instrumento para controle social. E sob essa perspectiva, as plataformas de apostas transformam entretenimento, inclusive a questão da Copa, eu volto a falar disso, em um mecanismo de dependência comportamental, estimulando o usuário a permanecer conectado pela expectativa constante de recompensa financeira, ainda que as perdas sejam recorrentes. Então, aquela expectativa, aquela adrenalina, acaba tomando conta, né? E é algo que às vezes a gente acha que está no controle, mas não está. Só que a gente teve uma repercussão, né? Foi tão o bombardeio, no caso da transmissão da Copa e utilizar a Copa para isso, o bombardeio foi tão grande para a população que ela se manifestou e o governo também teve que se manifestar, né? Então é algo que a gente precisa pensar se de fato a gente está ali e não é uma vítima às vezes, né, desses mecanismos que eles utilizam para dependência comportamental e que fica estimulando aí os usuários é, a permanecerem conectados, né, pela expectativa constante ali, talvez mesmo de ter uma recompensa, tá? Meu bizu, esse repertório Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, né, ele não deve ser usado para falar somente na questão das bets proporcionarem prazer, sabe? Porque é jogo, né? Então, o verdadeiro paralelo eu vejo que está no prazer, condicionamento, perda de autonomia. Ou seja, o Huxley ele critica uma sociedade em que o prazer é utilizado para controlar as pessoas, tá? Então, o conceito em Admirável Mundo Novo é o prazer, ele é utilizado para ter um controle social, tá? As bets, qual que é a relação aqui, né? As bets utilizam recompensas variáveis e expectativa de ganho
para manter o usuário apostando, tá? Assim, o indivíduo acredita agir livremente. Ah, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Quando na prática, seu comportamento é continuamente induzido e ele nem percebe. Então, é bem interessante essa perspectiva que o Bill Churran tem. Essa é a relação que torna o repertório produtivo e não apenas, né, ilustrativo, trazer aqui que ele fala que existe, em Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley afirma que o prazer ele pode ser utilizado para manipular o povo, o comportamento, por meio do comportamento, né, o comportamento social. E tá, mas o que isso tem a ver com as bets? Então você precisa entender que não é bets dão prazer, né? Então ele utiliza do prazer para controlar as pessoas e a bets é uma ferramenta ali nesse sentido, tá? Então é importante entender isso. O erro de muitos alunos é dizer que Huxley fala sobre prazer. O acerto é mostrar que Huxley denuncia o prazer como uma estratégia de controle. Então, ele denuncia as pessoas que utilizam o prazer, né, como uma ferramenta, como uma estratégia de controle. É exatamente essa relação que torna o repertório pertinente em relação ao debate das bets, tá? Então, se você pegou esse viés, cara, você vai arrebentar e vai fazer assim, vai utilizar esse repertório de maneira muito pertinente e de maneira muito produtiva, tá? Ainda trago o Danilo da seleção brasileira, né, que está ali na capa da aula. Ele já declarou que o crescimento das apostas preocupa ele, porque normaliza uma prática capaz de dependência financeira. Então, ele se preocupa com essa questão da sua influência, da sua imagem estar ligada com uma normalização de prática capaz de gerar dependência em alguém, né? E aí ele fala que essa dependência emocional, financeira, pode ser emocional, pode ser financeira, especialmente entre jovens. Então, Danilo aderiu às campanhas de conscientização contra as apostas online e afirmou esperar que o Brasil avance na restrição de jogos de azar eletrônicos, alertando para seus impactos sociais, especialmente o endividamento e a dependência. Também participou da campanha Bloque no Tigrinho, que acredito que muitos de vocês viram nas redes sociais, que buscava e busca, né, o objetivo dessa campanha Bloque no Tigrinho é conscientizar a população sobre os riscos, efeitos, né, é, alarmantes aí que são associados às plataformas de apostas, tá? Então é bem importante. A aplicação. Então, a postura de Danilo revela que a população das bets não deve ser analisada apenas pela ótica de liberdade de consumo. Tá? Ao alertar para os prejuízos financeiros e emocionais associados às apostas, o jogador evidencia que a expansão desse mercado produz consequências que atingem famílias, jovens, grupos socialmente vulneráveis, justificando a necessidade de maior fiscalização e educação financeira, que é algo que a gente precisa e muito lembrar que se é uma redação do Enem, é uma intervenção ali, né, que cabe muito bem e é um dos desafios, essa educação financeira, tá? Também temos aí o MAP, né, que recusou também associar a sua imagem a empresas de apostas, e ele declarou que cresceu em bairros onde viu pessoas terem suas vidas, suas famílias destruídas por esse mercado. Para o atleta, a ampla divulgação das bets pode agravar problemas sociais em comunidades vulneráveis. E a gente sabe que sim. A gente sabe que sempre, assim, as apostas, elas podem afetar todas as classes, mas é comprovado que a classe mais afetada são as classes mais vulneráveis, né? Então, as pessoas, as famílias mais vulneráveis são as que mais sofrem com esse vício. Existe um estudo, inclusive, né, que fala sobre o nível social das pessoas hoje que são consideradas pessoas viciadas em bets. Então, sempre são as pessoas lá na pirâmide social que são mais vulneráveis, né? Que não têm educação financeira, e é bem interessante que, inclusive, são mais adultos. E os jovens, a grande parte dos jovens hoje que são viciados, eles já estão numa classe acima. Então, é interessante, né, essa leitura também. A aplicação.
O posicionamento, né, do jogador aqui reforça que o debate sobre as apostas esportivas não se limita a entretenimento. Ao afirmar que conhece pessoas cujas vidas foram destruídas pelos jogos de azar, o atleta evidencia que a expansão desse mercado pode aprofundar vulnerabilidade social, especialmente em comunidades marcadas por dificuldades econômicas, onde a promessa de lucro rápido frequentemente substitui o planejamento financeiro. Então, dá para fazer aí uma boa relação, né? O que eu faria? Eu iria pegar a ideia dos atletas que são minoria, aqui os dois, né? Que é uma minoria, esses dois atletas, eles representam uma minoria, é, que não, eles não criticam as apostas propriamente dito, né? Eles questionam a normalização de um mercado que transforma a vulnerabilidade humana em fonte de lucro. Então, eles não ficam criticando as apostas em si, mas sim esse mercado que, enfim, transforma a vulnerabilidade, a falta de educação financeira, a dificuldade financeira, né, dessas famílias, dessas pessoas, em fonte de lucro. Então, isso é inadmissível. Algumas perguntas para trazer provocação, que eu chamo de perguntas problematizadoras, né? O lucro das plataformas pode se sobrepor à saúde pública? O que que eu acho sobre isso? O lazer deixa de ser lazer quando provoca endividamento? Será que se eu jogar de maneira limitada, porque depois que o governo caiu em cima, né? Não sei se vocês perceberam, teve uma grande diferença nessa publicidade no início da Copa e agora no final da Copa. Então, agora eles frisavam muito que era proibido para menores de 18 anos, que não era investimento. Eles traziam algumas frases assim, né? Mas olha, estamos fazendo nossa parte, né? Mas será que dá para ter lazer, apostar um pouquinho, ter limite? Enfim, até que ponto a publicidade das bets influencia os adolescentes? É possível falar em liberdade quando algoritmos introduzem comportamentos? Será que nós somos reféns desses algoritmos, né? Então, são algumas perguntas que é interessante vocês pararem, pensarem o que que eu acho disso. Se você consegue ter resposta para tudo, não estou dizendo que você vai precisar usá-las na redação, mas se você já tem, ótimo. Você já sabe fazer uma leitura aí da sociedade. Para quem já teve aquela aula básica de leitura social, leitura da nossa sociedade, né, uma leitura básica, quais os itens que esse tema entraria? Talvez consumismo, talvez a questão de produtividade. Onde entraria, na tua opinião? Será que entraria num daqueles tópicos que a gente trabalhou? Importante pensar nisso também, né? Gente, esse é o tema, é rapidinho mesmo, né? A ideia é que vocês procurem mais repertórios, vejam aquilo que vocês acreditam que conseguem fazer sinapses, conexões, e lembrando que repertório, ele é para fundamentar argumento. Então, quais são os meus argumentos? Se o tema traz a palavra impactos, ele quer saber os efeitos. Então, no teu projeto de texto, tem que trazer dois impactos, dois efeitos dessas apostas na sociedade e mostrar que você é capaz de fazer essa leitura. Os repertórios são para fundamentar os teus argumentos, tá? Não esquece disso. Um beijo e até mais.